transversais, é assim, eu acho muito legal, porque depois do espetáculo a gente já ficou. E a ideia é trazer um olhar de um outro campo para cá. Então, no caso do Felipe, é um olhar Felipe Istas, que todo mundo conhece, diretor teatral, Avenida Brox. A ideia de todos os diálogos transversais é trazer alguém de um outro campo, às vezes da sociologia, da psicanálise, para trazer um olhar sobre o espetáculo para cá. Não é para dar uma explicação do espetáculo, nem para ter uma leitura definitiva do espetáculo, é para entrar na conversa, é para trazer sim o olhar do... A ideia é essa, de a gente ouvir a visão singular do Felipe, mas ela traz para a gente elementos para depois a gente conversar. É um olhar de um outro campo para cá. Em vez de trazer um crítico de teatro, trazer alguém que traz um outro olhar de um outro lugar. No caso do Felipe, para a dança. Apesar de que o Felipe é alguém que trabalha no teatro dele com música, com artes plásticas, é alguém que tem um teatro bem, que não posso dizer, né, uma área. Mas enfim, tudo isso pode ser bem bacana. A ideia é essa, o Felipe fala, quando terminar, quem quiser falar, levanta a mão, a gente tenta fazer uma conversa gostosa. O Tó e a Silvia, eles me apresentaram esse desafio. Na verdade, eles falaram sobre o Hamlet, que vai tocar na programação, e eu me senti razoavelmente confortável com a ideia de conversar sobre o Hamlet. E quando eu estava me sentindo confortável e já tinha aceitado, ele falou assim: bom, a gente vai colocar vocês no espetáculo de dança agora. E falei: ok, vamos lá, eu acho que tem que ser assim mesmo. Justamente nesses lugares onde a gente não fica tão confortável para falar, que a gente tem algumas descobertas, inclusive para a gente, né? E além disso, quando evoluiu um pouco esse debate sobre enfim, a ideia de fazer um bate-papo depois do espetáculo, o Tó comentou: uma coisa que eu esqueci de te falar, os Sapos é tipo daquele espetáculo que depois ninguém tem vontade de falar mais nada. Eu falei: mas Tó, então será que é melhor a gente falar? E eu acabei o espetáculo um pouco assim, eu acabei o espetáculo muito impactado pelo espetáculo, sem dúvida nenhuma. Estou tendo algumas experiências muito incríveis. Valeu, vamos aplaudir. Então, eu acabei o espetáculo. Eu tenho agora vindo de alguns espetáculos, vendo outros espetáculos do MIT, mas acabei com esse assim na garganta, porque eu havia lido algumas coisas, eu não conhecia o grupo, é um grupo de 2001, pelo que eu sei, é um grupo razoavelmente novo, pode até se dizer, porque é desse século, mas século estranho, né? Mas é verdade. Mas é um grupo onde eu tinha lido algumas coisas sobre o grupo e ficado muito curioso, e recorrentemente o que eu lia sobre o grupo falava muito sobre as técnicas ligadas ao circo e ligadas ao virtuosismo, a capacidade de lidar fisicamente com muito virtuosismo em relação às coreografias e enfim. E usava inclusive a palavra malabarismo em alguns textos. Um pouco cortaram. E quando eu assisti o espetáculo, agora, acabei de assistir o espetáculo, ainda impactado, a minha foi de que... Alô? Outra coisa eu vou terminar. Você está gravando. Alô? É melhor esse aqui? Não, esse aqui? Tá bom. Alô? Bom. Então, como eu estava dizendo, quando acabou o espetáculo, a sensação linda e apaixonante que eu tive desse espetáculo, eu tenho certeza que o espetáculo vai ficar muito tempo na minha cabeça, é que é como se eles tivessem que ter que desenvolver durante esses 12 anos de companhia, sim, uma capacidade de virtuose sobre o trabalho deles,
mas isso em nenhum momento fica na frente do espetáculo. O espetáculo é altamente dramatúrgico, é uma história que é contada com muita singeleza, com muita sutileza, com muita delicadeza. É uma história de amor, uma história de uma relação onde trios e duos, né, se conflitam e se embatem, e aonde toda essa capacidade de virtuose que eles têm, física, é simplesmente a ferramenta para criar um espetáculo altamente emocional. Eu tenho certeza que se a gente tivesse acabado de assistir agora um espetáculo onde a virtuose fosse o carro-chefe, onde a gente não sairia tão emocionado com esses aplausos tão bonitos que aconteceram aqui. A gente simplesmente, puxa, como eles são capazes de, com a muleta, com o lidar físico, com a situação das pernas, do trio de pernas, né, que é uma sensação tão estranha quanto a falta de uma perna, como eles também criam ideias cognitivas em relação à perna, de ausência também, mnemônicas, assim, como se essa ausência também fosse, a ausência física também fosse a ausência de uma pessoa. Então, o tempo todo, a emoção, o sentimento, o tempo todo, a capacidade de lidar com uma dramaturgia emocional, ela está à frente da capacidade física assombrosa que existe por trás. Parece fácil, parece, ou então provocativamente difícil, mas você tem que ir além disso. Além disso, uma coisa que também me comoveu muito é ser um espetáculo tão íntimo, tão pessoal, e ao mesmo tempo ter um alcance tão grande sobre as pessoas que assistem. Quer dizer, essa música que vem de longe, vem de um lugar deles, quer dizer, me parece que é do norte da África, da Tunísia, da Grécia e da Tunísia, e é extremamente pessoal, conta a história deles e ao mesmo tempo nos leva numa história amorosa, uma história de ausências e de brigas e de distanciamentos e aproximações assim muito bem contado. Outro fator que me chamou muita atenção, eu estou falando demais, né? Mas assim, outro fator que me chamou muita atenção foi como eles se relacionam emocionalmente de maneira tão profunda e tão vertical, não só com os movimentos, como o movimento já sugere essas emoções, como intimamente eles estão muito concentrados emocionalmente nessa história a ser contada. Ou seja, de novo, não é a técnica coreográfica que os leva à concentração, e sim uma concentração emocional que dispara aquela coreografia, aquele repertório. É um espetáculo, sim, onde necessariamente precisa ter muita técnica, muita capacidade, muita virtuose, como a gente falou. No entanto, é um espetáculo que não existiria sem a principal camada dele, que é uma camada emocional profunda, de entendimento, de percepção de relações humanas, de relações amorosas, de saudade, de ausências. Isso não existiria e seria simplesmente vazio se fosse um espetáculo só de virtuose. Todas as metáforas, vamos chamar de metáfora, só para a gente se entender, aplicadas e relacionadas ao espetáculo, durante os espetáculos, elas são altamente captáveis, legíveis, são reconhecíveis, e no entanto elas são muito pessoais, muito deles, muito íntimas,
de um lugar distante, mas ao mesmo tempo muito presente para quem assiste. Não, mas parece que é a mesma coisa, né? Os dois espetáculos parece que normalmente eles fazem ao contrário, não sei porque, até depois eu quero saber por que a opção de acabar com o dueto hoje e não com os sapos, mas acho que a gente pode até falar isso pra gente, né? Pourquoi on a changé Parce que c'est deux pièces qui ont été créées à 5 ans d'intervalle, donc qui n'ont pas été faites pour être ensemble. Elles sont ensemble pour offrir aux gens une soirée d'une heure, mais elles ont été créées d'abord à Lille, d'abord la pièce avec 2 personnes, il y a 5 ans, et puis nous sommes pareils à Ces Crapauds qui a été créé il y a 8 mois. Et normalement, il y a que l'ordre qu'on choisit. Comme c'est 2 pièces différentes, mais qui se répondent. Voilà, ce qui était important pour nous, c'était de mettre un interlude pour bien montrer que c'était 2 pièces différentes, même s'il y a énormément de points communs dans le propos et dans la corporalité. C'est 2 pièces différentes. Ele falou, então, que, na verdade, são espetáculos que foram criados com 5 anos de intervalo. Então, primeiro o Ali e depois os Sapos. E, na verdade, não existe uma ordem, eles escolhem cada vez uma ordem para fazer. Porque existem relações entre os trabalhos, de corporalidade, de imagens, mas não são uma sequência, não é uma continuidade do outro. 5 anos, o Ali é o primeiro, né? 5 anos antes e o Sapo, 5 anos. Os Sapos, 8 meses. Razoavelmente novo. Já dos dois lados. Não, e você percebe, como ele falou, uma relação grande, claro, porque isso vem da linguagem da companhia que eles vêm desenvolvendo. E os Sapos, um espetáculo, você está falando bastante recente, mas aí sim, com uma dramaturgia bastante clara, né? Clara no sentido de e o outro espetáculo, o dueto, também lidando com relações e de alguma maneira completando a ideia dos Sapos. Mas eu estava falando era sobre as metáforas, todas as ideias aplicadas ao, por exemplo, o próprio título, a ideia, né, de distância, de um animal, de semelhança a um animal, de um pular, de um saltar, de um avisar ao vizinho, né, de uma ideia noturna. Existe uma metáfora no título, e o tempo todo me parece que o espetáculo carrega esses signos, e eles são, às vezes, como eu falei, muito íntimos, mas muito reconhecíveis em alguma camada emocional. Assim. É realmente um espetáculo que eu assim, eu estou falando de bate-pronto, eu acabei de assistir, mas eu fiquei muito comovido e muito orgulhoso do Thó me deixar nessa situação de falar muito rápido sobre um espetáculo tão complexo e tão belo quanto esse. Eu acho realmente que a gente foi, não falo isso para ninguém, mas eu acho que a gente foi privilegiado em ver um dos melhores espetáculos dessa mostra essa noite. Eu acho que a gente deveria também, talvez, não sei, Beth, aí você me ajuda, aproveitar a presença deles para, de repente, também conversar um pouquinho com eles. Acho que a gente pode fazer isso. O Maturri conversou hoje à tarde, porque tem essa parte que é a conversa com eles, né? Com todos os grupos, tem no Itaú Cultural à tarde, para quem pode ter uma conversa. E foi super bacana a conversa com ele, então acho que ele falou de processo, de criação, e acho que pode ser assim. Eu só queria falar uma coisa, claro, assim, que também tem que ver se as pessoas querem fazer comentários, né? Porque acho que a ideia é essa agora. Tá. Talvez perguntar para as pessoas, mas eu acho que uma imagem que tem todos eles, né? Tem os dois, que é muito interessante, é como é que falta vir excesso, né? Como é que trabalha e vai multiplicando, vira um outro tipo de imagem do excesso. É tão estranha quanto. E outra coisa, só uma coisa que eu falei com você, que o casamento, o primeiro, nossa, como
passou forte para mim, assim, como nenhum casamento é a dois. Né? Tem a sogra, o cunhado, o tio, sei lá o quê, a ex-mulher. Então, aqueles membros que entravam, assim, de repente, faziam aquelas imagens, foi a coisa, eu falei, nossa, eu nunca pensei isso tão fortemente, assim, e veio do espetáculo. E mesmo quando eles estão sozinhos depois, no dueto? Também não é a dois, né? Não, não. O tempo todo parece que, de alguma maneira, existe uma projeção de alguma coisa, uma ausência de alguma coisa presente, uma ausência presente naquele... E a gente está fazendo uma leitura, às vezes, talvez até teatral, porque a gente está lendo, né? A dança trabalha com o corpo soma, assim, né? O corpo. E tem uma hora, teve um momento assim que ela está agarrada nele e está vindo os dois, que eu chorei, assim, eu me emocionei e eu não sabia por quê, não tem uma explicação com a narrativa. É um corpo que te emociona porque era uma forma tão forte, como forma de duas pessoas juntas que amalgamou e fez uma forma estranha. Mas o que vocês acham? A gente ouve o Maturri falar um pouco, pede ele para falar um pouco do processo, e aí depois abre para... Eu vou falar só uma última coisinha que eu acho que talvez seja válida, que é o seguinte. Há uns 3 anos atrás, eu tive o privilégio de escutar o Forsythe falando sobre um espetáculo dele, e uma frase ficou muito clara na minha cabeça, assim, muito forte na minha cabeça, ele falando que pouquíssimos grupos, principalmente desse século, deixaram de ser influenciados pelos grandes clássicos, claro, né? Isso é normal, né? Da dança, mas a dança especificamente carrega vamos dizer, essa bênção, não vamos falar sobre esse fantasma, da Pina Bausch. E isso, palavras do Forsythe. E o Forsythe teve que, aos 17 anos, migrar para Frankfurt e buscar saindo de Nova York, buscar um repertório dele realmente que o fizesse único. E ele conseguiu, é claro, e como muitos conseguem. O que eu fiquei muito impressionado é que, em nenhum momento, até pela característica de desenvolvimento do trabalho deles em cima da questão física, em cima da questão da perna, das muletas, eles criaram e construíram um repertório muito sólido e muito forte, e que realmente é único. E que eu tenho certeza que eu vou assistir esse grupo mais vezes, porque agora eu vou persegui-los, e eu vou assistir espetáculos que realmente é onde eles desenvolvem essa linguagem e não simplesmente criam simulacros de grandes clássicos. É uma personalidade muito grande, é muito forte, e um caminho muito amplo do que eles têm para fazer. Eu tenho certeza, porque já é um trabalho que é arrebatador, esse de agora. Só falar uma coisa, porque acabaram de me avisar aqui que eu já fazendo besteira, porque eu estava olhando de lado e não vi direito, não era o Maturri, que foi lá hoje no Itaú, são uns de 2 irmãos, desculpem. Eu falei, porque eles foram lá hoje, então, mas não. Alguma questão que vocês queiram levantar dentro desses diálogos, ou queiram já uma pergunta direta para eles? No começo é sempre difícil, mas logo depois a gente... Uma correção, entendi o que você falou. É que ele tinha dito naquela fala que o intervalo entre as peças é muito importante. Aquele intervalo para marcar bem que são 2 obras distintas. J'ai beaucoup apprécié la musique grecque. D'ailleurs, je parlerai comment vous avez choisi la musique grecque, l'arabe, c'est la musique blanche, et la musique arabe. Comment est-ce qu'on a choisi? Quelle a été cette inspiration? Vamos só traduzir para as pessoas, está perguntando como ele escolheu. A música grega e a música árabe. Eu só tenho da Tunísia. Árabe, grega, eu sei. Da Tunísia. On a choisi une musique, un répertoire grec qui s'appelle le rebetiko, et qui a la particularité d'avoir les mêmes racines que la musique arabe, les racines turques. Parce que le rebetiko vient des Grecs qui vivaient en Turquie et qui ont quitté la Turquie pour aller vivre en Grèce et qui ont ramené cette musique... Acho que é bom interromper um pouquinho, só para ela traduzir. Foi histórico da história da música. Então, ele está falando, ela pergunta dessa inspiração da música, ele diz que essa música tem um nome que é rebetiko e que ela tem origem turca,
E, na verdade, das pessoas, dos turcos que viveram na Turquia, dos gregos que viveram na Turquia durante 400 anos, depois imigraram de volta para a Grécia e trouxeram... C'est la diaspora des Grecs de Turquie à cause de la guerre. Donc ils ont quitté la Turquie à cause de la guerre. On leur a dit rentrez en Grèce, mais à part par les Grecs qui vivaient en Turquie. Et donc on les a expulsés en Grèce et ils ont ramené cette musique. Então depois da guerra, né, teve a diáspora, então esses gregos vieram da Império Otomano. Eles vieram da Turquia para a Grécia, eles falavam grego, mas viviam na Turquia e voltaram para a Grécia depois da guerra, né, da diáspora. Et donc nous, mon frère et moi, on est moitié belge, moitié tunisien. Et donc en Tunisie, on a ces mêmes racines de la musique turque, parce que la musique arabe, en grande majorité, puise ses racines, pas totalement, mais en grande majorité, puise ses racines dans la musique turque. Que são os dois irmãos, né? Eles têm origem belga e tunisiana, e que a origem dessas músicas é origem árabe. Isso, as músicas tunisianas têm essa origem árabe em comum. Donc la racine entre la musique grecque et la musique turque et la musique arabe est la même, c'est le turc. A raiz entre a música grega e a música árabe é a mesma. Et à part le fait qu'ils chantent dans une autre langue, en grec et en arabe. A única diferença é que eles cantam numa língua diferente, né? Em grego, la sensation et voilà, l'émotion qu'elle sort chez nous, ça a été la même. Ça a été la même pour nous. A emoção que provoca na gente, foi a mesma. Donc voilà, pour nous c'était très important de montrer les liens qu'il y avait entre les cultures, même s'ils parlent des langues différentes, même s'ils sont dans des pays différents, il y a des cultures qui sont similaires. La culture méditerranéenne, c'est une culture qu'on retrouve partout dans tous les pays méditerranéens. Ele fala da cultura mediterrânea, né, que a gente encontra em vários lugares, então que é importante para eles era mostrar essa ponte, essas ligações, associações entre essas diferentes culturas, apesar da língua diferente. Donc une musique, même si on la comprend pas, même si c'est ça, et c'est ça un petit peu le propos de la pièce même. Même si on la comprend pas, même si on comprend pas les paroles, on peut la ressentir et on peut avoir une émotion. Então a música, mesmo se a gente não compreende, se a gente não entende as palavras, a gente pode sentir a emoção. Alguém mais quer perguntar alguma coisa especialmente para ele ou para o Felipe? É bom falar no microfone. Ela... por favor, fala no microfone porque está gravando. Não, eu li que eles se inspiraram numa poesia de um poeta francês, René Char, que se chama Les Crapauds, não sei, os sapos, les crapauds. Il y a la phrase du poème de René Char. La phrase en entier. C'est comment? La phrase en entier, c'est le titre. Oui. A frase inteira é o título da peça. Né? A gente vê só o resumo nas chamadas, mas é uma frase grande. Ça va être très très difficile à traduire, je pense. En substance, effectivement, le titre qui était un petit peu la genèse de la pièce. Que esse nome, na verdade, está na gênese do próprio trabalho da peça. C'est-à-dire que ça a été une mise en abîme de la trame dramaturgique de la pièce. Moi, je suis tombé sur ce vers-là de René Char, comme vous dites. Et ces chants-là d'amour, bref, dans le titre, il y a une histoire de chant d'amour. Ele fala, no título da peça tem essa história do canto de amor. E ele fala da ideia de mise na Bíblia. Alguém sabe traduzir isso? De uma história dentro da outra. Então, esse ponto de partida do verso é o que ça a été un motif pour la dramaturgie du spectacle, c'est ça? Oui, on est parti de là parce que pour nous l'intention première c'était effectivement de remonter le fil de ces musiques qui ont des racines communes et puis pour pas tomber dans le cliché ou dans le collage, on pose une réflexion à savoir comment on a envie d'articuler le propos de la pièce. Et voilà, donc on est parti sur cette idée. Ele fala só tentando juntar as ideias que eles começaram desse primeiro estímulo, que era encontrar essa raiz musical do trabalho, mas também não queriam fazer colagem e
dans ce sens-là, de la dramaturgie du mariage et pour Oui, les parce vers. que c'est, enfin, selon moi, c'était une mise en abîme de ce que sont ces musiques, et on les a transposées, en tout cas pour nous, à partir du moment où on est sur un plateau et qu'on doit circuler, au lieu de se poser les questions très très lointaines des Grecs, du chanteur le répertoire tunisien, c'est le répertoire du début du siècle. On se dit, comment ça résonne aujourd'hui en nous. Et le symbole du mariage, qui n'est pas vraiment notre préoccupation, mais qui est un symbole qui est connu de tous. Fala então como isso podia ressoar na gente, tanto esse repertório musical, que foi o disparador desse trabalho, mas então partindo para o tema, né, para a dramaturgia que eles escolheram do casamento, e nesse jogo que eles fazem pelo palco, como é que isso poderia também ressoar em nós? Ouais. Alguém? Hoje você falou metáfora. Hoje eles usaram o Maturie usou muito essa ideia de eles criarem metáforas no palco. Você usou a palavra que ele usou. Felipe de créer des métaphores sur les plateaux. Il a dit qu'il a vu ça. C'est une question? Non, mais c'est vrai qu'on travaille. Enfin, si je dois un petit peu mettre de l'ordre par rapport à la manière dont on travaille et la manière dont on recherche les choses. Se a gente tenta colocar pouco de ordem na maneira como a gente trabalha, como a gente cria as coisas. Nous, on cherche pas à appartenir à une famille, ni au cirque, ni à la danse, ni à la musique, ni au théâtre. On ne cherche pas à appartenir à une famille. Então eles não buscam pertencer a nada, nem o circo, nem a dança. Ce qui nous importe, c'est vouloir raconter une histoire et venir avec ce qu'on est. O que nos impulsiona é tentar contar uma história e chegar a isso que nós somos. Donc, dans le spectacle, il y a Artemis qui est là, qui est une pure danseuse, qui a fait des études de danse et qui est vraiment avec une base de danseuse. Il y a Mathurin qui est un artiste de cirque, qui faisait du trampoline. Donc il y a mon frère qui était jongleur dans une autre vie, il y a très longtemps. Então ele fala, por exemplo, que a gente tem a Artemis, que é dançarina, que tem uma formação de dança, que tem o Mathurin, que tem uma formação de circo, que é acrobata. E, por exemplo, do irmão dele, que em outra vida quase, ele foi malabarista. Pois é, mas é exatamente isso. Isso é interessante você falar com eles, porque é exatamente isso que fica claro, que a ideia central é o que seria essa dramaturgia, essa história ser contada. Claro que tem que se desenvolver, foi o que eu estava conversando com eles, claro que tem que se desenvolver um repertório de movimentos, mesmo de virtuosos, de capacidade de fazer, mas o que fica à frente plenamente é uma história linda sobre ausência, sobre casamentos, sobre uniões e desuniões. Ouais, disons que pour moi en fait on est traversé par des questions voilà, personnelles et comment on développe le langage, quel symbole, quelle référence on choisit pour traverser ces questionnements-là. On en parlait. Nós somos atravessados por questões pessoais, então a gente tem que escolher os símbolos, né, para le symbole pour le transcender, c'est-à-dire qu'on prend, c'est un argument comme un autre, et puis en fonction de ce qu'on est, on développe avec un langage qui est propre, qui n'est pas verbal, qui est le contraire de ce qu'on est en train de faire maintenant. Então é um argumento como outro, e a partir disso eles precisam desenvolver uma linguagem corporal. Et puis j'espère en tout cas qui révèle voilà une certaine précision chez nous sur ce qu'on peut ressentir. Moi, j'ai pas vocation. Que possa talvez revelar uma precisão sobre isso que a gente sente, revelar com precisão isso que a gente sente. Mais disons que surtout dans un propos comme celui-là, je me vois très très mal avoir une conclusion ou une morale. Je me dis, on ouvre en fait, on ouvre un questionnement qui est large, qui est vécu très différemment par chacun. Então é difícil, ele acha que na proposta, tá como eles colocam aqui, é difícil encontrar uma moral, uma conclusão. Et qu'est-ce que je disais? Oui, qui est vécu très différemment
voilà, E que é vivido de maneira muito diferente pour vous et... Oui, bien sûr. Et puis même pour nous sur le plateau. Disons que moi, j'aspire juste à être honnête, moi, dans ce que je traverse. Et je rencontre d'autres personnes. Et je crois que c'est ça l'engagement, c'est cette honnêteté qu'on a à avoir dans le travail. C'est-à-dire qu'on révèle... Ouais, Parce que ele está falando então de uma honestidade que ele tem em relação a isso que nos atravessa e que nesse encontro, né, com esses parceiros, ele tenta se colocar nesse engajamento, né, de manter essa... Perdi, esqueci. O Mathurin, ok. O Mathurin falou que eles criam caos em sala de ensaio para vir o acaso. Seria legal talvez ver se isso. Vous créez les chaos dans la salle de répétition pour pas venir à... Não, tudo bem. Desculpa. Pode falar, Janaína. Et vous travaillez sur les chaos dans la salle de répétition pour pas venir à... Como é o acaso? O azar. Pour arriver au hasard. Il a dit ça, vous avez dit ça. Ah, il a dit ça. Ah non. Il est où là? Il est où? Oui, après, la vérité, c'est qu'on a chacun une manière différente d'interpréter le chaos. Et je ne pense pas que la mienne soit la même que celle de Mathurin ou même de mon frère. Tá falando que cada tem uma maneira muito diferente de interpretar o que é o caos. Então, ele acha que a do Mathurin não é a mesma que ele veja e nem a mesma que ele também. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important dans le processus de création, c'est l'accident. C'est-à-dire l'accident. Que é muito importante no trabalho de criação, o acidente. C'est-à-dire qu'on peut faire la dramaturgie qu'on veut, on peut penser et réfléchir d'une manière très précise à la musique, au son, au cirque, aux danses, aux chorégraphies. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on a choisi Mathurin, parce qu'on a choisi Artemis, auquel on n'avait pas pensé. C'est ce que j'appelle l'accident. Então, a gente pode pensar na dramaturgia, a gente pode trabalhar o som, a música, mas na sala de ensaio a gente tem imprevistos, como ele escolheu o Mathurin, escolheu, e isso transforma, isso modifica. Me permettre, mais juste, j'écoute ces histoires d'accidents. Non, que effectivement, dans le processus créatif, le rapport à l'accident, en tout cas, c'est une disposition qu'on a je pense, à dépasser le préjugé. C'est un peu le propre, je pense, de la création, c'est cette ressource. Sinon, on saurait exactement comment écrire une pièce. Je crois que voilà, on se met d'une certaine manière, en tout cas, on met Ele está falando da questão do acidente, né, que é uma disposição para ultrapassar o preconceito. Senão a gente já começaria um trabalho, já saberia o que a gente vai escrever dele. Escrever, criar. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est rien, c'est très long. Eu tenho, na verdade, uma pergunta muito simples, talvez seja uma resposta até curta. Moi. Com relação à cenografia e o figurino. La scénographie, le costume, c'est la question. Primeiro porque na primeira peça o figurino do noivo e da noiva fazem um casal, mas o figurino dele é um figurino quase de roupa diária. Roupa de quê? Diária. Roupa de dia a dia. Elle a dit que dans la première pièce, par exemple, il y a le costume qui est clair de la fiancée et du noivo. Aussi, fiancé aussi. Et il a le troisième qui arrive et qui a une robe, un vêtement un peu ordinaire tous les jours. Segunda pergunta é o uso das lâmpadas, que para mim é interessante, mas eu queria saber por que essa curiosidade com esse tipo de iluminação. Ok. Et la deuxième question, c'est sur les lampes, cette illumination. Pourquoi ces choix? E terceira é que se a letra das músicas, sur les paroles de musique, se elas apoiam a dramaturgia, eu entendo que o teor da música, a melodia emocional tá. Mas eu queria saber se existe alguma coisa mais concreta na letra das músicas que guia a dramaturgia do primeiro. S'il y a quelque chose de plus concret dans les paroles de musique qui donne appui à la dramaturgie de la scène, s'il y a un rapport plus direct. Vous avez compris? Ouais, j'ai compris les 3 questions. Je vais essayer de répondre comme je Pour les costumes, peux. d'abord. D'abord, le costume,
La vérité, on n'a pas très intériorisé cette question-là, on l'a pas intellectualisée. A verdade é que a gente não interiorizou essa questão, a gente não intelectualizou muito. Je crois que les danseurs ont trouvé des costumes dans lesquels ils se sentaient bien et qui rendaient bien au public et qui campaient leur personnage, mais c'est très subjectif. E competia os seus personagens, que caía bem para o público, mas é muito subjetivo. Eu sinto que é exatamente essa abertura que você tem na tua leitura, né? Acho que quando ele diferencia um do outro, seja da maneira que for, você passa a ter os signos, os triângulos todos a partir dessa diferença. Se você de uma maneira muito simples, né? Com um símbolo muito direto e lido muito facilmente, você consegue construir esses triângulos de uma maneira de ausência e presença. Eu tenho uma pergunta também, não sei se é o caso. Claro. Tem a música, desculpa. Alors pour la lumière, voilà. Pour la lumière, par contre, il y avait déjà une recherche avec Anna Samoilovitch qui a fait la lumière. Então tem uma pesquisa com a Ana que fez a luz do espetáculo. Une recherche sur comment dire, sur rendre la lumière la plus basique possible. Tornar a luz mais básica possível. Et là, je parle de la première pièce parce que la deuxième pièce, elle a été faite dans par quelqu'un d'autre. Primeira peça porque a segunda foi feita em outro princípio. Donc voilà, essayer d'enlever le plus possible le superflu, c'est-à-dire la musique, la lumière qui arrive de nulle part. Então tirar o mais possível, né, a luz que chega de lugar nenhum, por exemplo. Et voilà, et essayer d'utiliser au maximum les lumières. Mais là, je parle d'une démarche. Après, on n'a pas spécialement, on est encore en recherche de cette chose-là. Ele está falando de procedimento, mas também eles estão ainda em pesquisa em relação a isso. Ouais. Excusez-moi. Si je peux juste essayer d'être un petit peu précis sur le choix et la disposition qu'on a dans le costume, même dans le rapport musical, la scénographie, c'est quelque chose qui est très pauvre à la base. Pauvre. Ele fala que é muito pobre na base essas escolhas da cenografia, do figurino, da luz. Parce que je pense que du coup cette disposition-là, le fait qu'il y ait peu d'éléments, nous oblige aussi déjà à nous réduire à une intimité, à l'intimité de ce qu'on ressent, de ce qu'on incarne. Então esse tipo de escolha obriga também eles ficarem na intimidade daquilo que eles sentem. Et que du coup, on va dire que l'exploitation des choses simples, d'apparence ou pauvres, prennent tout à fait une autre dimension et que du coup la brillance ou ce que vous voulez ou la lumière, pour nous on la recherche non pas par des artifices extraordinaires mais par notre placement par rapport à ça. Le placement. Le placement. Então ele está falando que na verdade essa escolha ela permite pelas coisas simples pode levar a uma outra dimensão. Que os obriga a se colocar de uma outra maneira, a se colocarem de uma outra maneira em cena. E pour la musique, a última questão. Pour la musique, pour terminer avec la musique. La parole et les relations. Voilà, il y a une relation, il y a des morceaux de musique qui sont complètement en relation avec la scène qui se passe. Então tem pedaços de música que estão inteiramente em relação com a cena. Mais pas toutes les musiques. Mas não todas as músicas. Parce que le choix premier de la musique, il est rythmique. Até porque a escolha primeira da música é de ordem rítmica. C'est-à-dire que dans la dramaturgie qui est écrite, c'était très important qu'il y ait des morceaux qui aillent vite, des morceaux qui aillent lentement et des morceaux up, down, pour avoir une rythmique qui suit ce qui se passe sur le son. Na dramaturgia que é escrito, o que importa é que tenha momentos que aceleram, que ralentam, que tenham picos, né, e baixo, para que sigam o ritmo da cena. On a essayé de chercher vraiment tant que possible de ne pas être complètement en dehors de ce qui se racontait, mais c'est pas le cas tout le temps. Eles tentaram escolher para não estar completamente longe, né, do que se contava em cena, mas não foi esse o objetivo. Felipe tem uma pergunta depois.
la scène de la fin, pour Ice of Smith, la scène de la fin, la scène où la femme se penche, tout ça, c'est vrai qu'il y avait une relation. Tem momentos que a mulher está se inclinando, tem uma relação com a música grega. Si je peux me permettre, je veux juste dire quelque chose. Uma pergunta ali de alguém. Ouais. Ouais. Só para continuar um pouco, só essa fala, uma observação que eu acho interessante é que, também de novo de uma pessoa que assistiu agora, a diferença de tempo entre uma peça e outra, ela, embora apresente características semelhantes da linguagem que foi desenvolvida pelo grupo durante esses anos todos, nitidamente, e daí se transforma um pouco em uma pergunta, a primeira peça apresentada hoje, que é o Sapos, mas a peça mais recente, ela trata menos, se é que dá para dizer isso, com muito cuidado, porque ela trata muito também, mas menos da questão física, né? Também muito, sem dúvida. Então, mas me parece que talvez o grupo até passe por um momento onde esse assunto, que sempre vai estar presente, porque faz parte do desenvolvimento de linguagem do grupo, já te ferrei, né? Estou falando há 1 hora. Mas faz parte da linguagem do grupo, em algum momento já esteja quase sem uma sombra desse assunto. Se eles veem que é possível isso aos poucos se afastar, embora esteja na ferramenta, como eu falei, do trabalho deles. Les travaux, dans les premiers, on sent beaucoup moins la présence de l'accent. C'est les sujets du manque de la jambe comme une question. Un Ali, on voit beaucoup plus ça comme une quête, comme un travail vraiment pensé pour cette relation. Et après, dans les crapauds, c'est comme ça commence à avoir une distance et demande si vous voyez dans le développement du travail de la compagnie, qui d'un certain temps, ça sera comme une sombre, pas un sujet, et c'est rapidement une question. Mais c'est, pour replacer un peu dans le contexte, c'est la deuxième pièce, donc c'est Ali, le duo. C'est une rencontre entre Mathurin Molz et moi. Como, pardon? C'est une rencontre. Olha, também eu sou surda dessa orelha esquerda, você está bem prejudicado. Okay. Je suis sourde de cette oreille, c'est pour ça que des fois Okay. je n'entends pas Voilà. ce sujet. Donc, c'est vrai, okay. des fois, pour ça je t'entends, mais c'est pas que tu parles. Ok. Et donc, pour la première pièce dont on parle, le duo avec Mathurin, c'est ce duo-là, c'est une rencontre qu'on a faite il y a 5 ans. En fait, c'est deux manières de travailler qui ont été complètement différentes. São duas maneiras de trabalhar muito diferentes. Que esse trabalho que ele fez há 5 anos, que é o Ali, ele está colocando esses processos diferentes de trabalho. Moi, c'est la première fois que je montais sur un plateau. Ah, foi a primeira vez que ele se colocou de novo no palco. Du coup, la première fois? La première fois. J'avais jamais fait avant de scène. Voilà, j'avais Ele nunca tinha estado em cena. Voilà. Donc, effectivement, moi, c'était une nécessité de faire ce travail-là. J'étais pas danseur, j'avais un peu des restes du cirque. Então era realmente uma necessidade. Ele não era dançarino, ele tinha feito circo. Donc, c'est une approche bien particulière du corps. Pour moi, le sujet, c'est notre amitié. Então, para ele, o assunto é a amizade, mas é uma aproximação muito diferente do corpo para ele. Mas o assunto é a amizade. Et ça a été la manière ça ressemble très très fort à notre relation, à ce qu'on est. Tem a ver muito com a relação deles. Voilà, ça c'est pour la physicalité. Isso é pela vida, para a vida. Et dans la deuxième pièce, effectivement, le propos, je veux dire, la chose qu'on traverse, cette passion, cet amour, c'est pas le problème des handicapés. Então, ele diz que no segundo espetáculo a questão é o amor, não tem nada a ver com o problema de deficiência. Mais je suis traversé par l'amour de la même manière que. As pessoas eles são atravessados pelo amor da mesma maneira. Donc voilà, soit après effectivement, si on s'en fout, on peut profiter de ce qu'on veut pour
gente não está nem aí, a gente pode aproveitar do que a gente quiser. Pour chercher le langage. C'est un jeu, le langage. Para buscar a linguagem, é um jogo de linguagem. C'est pas une vérité. Des fois, il y a des choses qui se révèlent, qui sont drôles, d'autres qui sont dramatiques. Não é uma verdade, então tem coisas que despertam, que são engraçadas, que são dramáticas. Mais pour moi, voilà, ce qui est intéressant, c'est toujours, c'est d'avoir dans le rapport à la création, c'est de jouer de toutes ces questions. Et la richesse, c'est qu'on vient d'où on veut. A riqueza é que a gente faz tudo o que a gente quer, de ter uma relação com o jogo. Boa noite. Eu só fiquei curioso se há alguma referência cinematográfica no trabalho, em especial talvez ao... Não está ouvindo? Boa noite. Eu fiquei curioso se há alguma referência cinematográfica no trabalho, em especial algum circense do cinema de Fellini, por exemplo. Nossa, eu dormi completamente. Se tem uma referência autobiográfica? Uma referência cinematográfica. Nossa, s'il y a une référence cinématographique. Do cinema do Fellini, por exemplo. Do cinema de Fellini. Parce que elle est monstre et tout. Algo circense do cinema do Fellini. O trabalho du cirque, s'il y a quelques références du travail de Fellini, du cinéma. C'est intéressant. C'est intéressant comme question, mais on est tout le temps habité de toutes nos inspirations. Moi, j'adore Fellini. Maintenant que si vous voyez du Fellini, j'en suis extrêmement flatté, mais j'ai pas cherché ni à le ressembler, ni à quoi que ce soit. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on est tout le temps rattrapé par des références et par rapport au cinéma. Nous, on a grandi, mon frère et moi, avec énormément de films, avec des films passionnants, dont Fellini. Então eles são agarrados, pegos por muitas referências de filmes. Eles cresceram com referências de filme como Fellini. Eu falei, ele se sente lisonjeado pela. Se você vê Fellini em cena, ele se sente muito lisonjeado. Gente, olha, eu acho que deu o nosso tempo. Só agradecer muito por eles terem conversado, ao Felipe também, a todo mundo. Né? Bom.